Olá, meu nome é Eduardo Simonini, e me pediram para falar 5 minutos sobre rizoma e cartografia, né? Então eu vou ser breve, né? Não serão 5 minutos, que não tem jeito de resumir, né, essa discussão apenas a 5 minutos, mas eu tentarei ser o mais sucinto possível, né, dentro desse debate. Debate não, dessa apresentação, né? E assim, para falar de cartografia e de rizoma, a gente tem que primeiro voltar a um pouco a origem desses conceitos a partir do trabalho de dois pensadores franceses, o filósofo Gilles Deleuze e o psicanalista Félix Guattari. Deleuze e Guattari, eles se encontraram pela primeira vez no final da década de 1960, né? E os dois vêm de trajetórias muito diferentes. Deleuze, na época do encontro, já era um filósofo reconhecido, já tinha vários livros publicados sobre Hume, sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre Proust, sobre Spinoza, tá? E Guattari, por sua vez, ele começou o curso de Química, largou o curso de Química, ele começou o curso de Filosofia, largou o curso de Filosofia. Então Guattari não tem formação universitária. Ele fez formação psicanalítica com um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, e terminou essa formação, e Guattari, inclusive, era uma pessoa querida por Lacan, né? E por conta da inserção política de Guattari em vários grupos estudantis, né? Ele fez parte do movimento Albergue da Juventude, na revolta de 68 na França. Guattari ele participou ativamente de ocupações e tal, e por sua inserção na psicanálise e nos movimentos sociais, um psiquiatra, né, chamado Jean Oury o convidou em 1950, 55, assim, para fazer parte da equipe numa clínica chamada Laborde, que ficava um pouco distante de Paris, e era um castelo, sabe? O Jean Oury, ele conseguiu esse castelo e montou uma clínica para um tratamento diferenciado do sofrimento mental, né? Onde as dinâmicas da clínica eram todas organizadas em grupo, né? Onde os pacientes tinham uma ação ativa na organização da própria clínica, né? Então, Guattari, ele participa tanto de movimentos sociais, de processos grupais. Inclusive, Guattari é responsável pela emergência de um tipo de intervenção social chamado análise institucional, sabe? Que depois vai ganhar um renome acadêmico com os trabalhos de um sociólogo chamado Lapassade e Luhot, né? Mas assim, Guattari, era sempre um agente de grupos, né? Sempre mexendo ativamente em processos grupais e com saúde mental. E Deleuze, ele tinha feito uma tese, né, de doutorado, chamada Diferença e Repetição, e um trabalho menor chamado A Lógica do Sentido, onde Deleuze, nesses trabalhos, ele se aproxima um pouco do mundo da esquizofrenia, da psicose. E um amigo comum entre ele e Guattari, né, fala com Deleuze que tem Guattari, que existia Guattari, que ele ia gostar de conhecer Guattari. E esses dois homens de formações diferentes, né, eles se encontram no final da década de 60, e esse encontro gera um diálogo muito frutífero entre eles, e eles publicam esse livro aqui, ó, em 1972, se não me engano, sabe, chamado O Antiédipo, tá? E nesse livro, o importante desse livro é que Deleuze e Guattari começa a pensar um outro entendimento para a realidade,
Tá? Até então, no começo com a realidade psíquica, né, que ela é toda sustentada na psicanálise, em especial no mito de Édipo, em resumo eu posso falar para vocês que uma das ambições freudianas é explicar todo o desenvolvimento emocional do indivíduo e da sociedade a partir do Édipo. Um resumo muito grosseiro, mas o Édipo era a estrutura a partir do qual todo o psiquismo se organizava e toda a vida cultural era possível. Então, essa estrutura universal, Deleuze e Guattari vão questionar nesse livro. Eles vão dizer assim que não significa que o Édipo não esteja lá, que não existe uma estrutura organizando realmente, como Freud diz, só que essa estrutura não é universal. Deleuze e Guattari, eles inclusive, eles questionam a existência de estruturas universais explicadoras de tudo. E eles vão propor um outro modo de compreender os processos de realidade, que eles vão chamar de processos maquínicos. O maquínico em questão, Deleuze e Guattari, não tem necessariamente a ver com engrenagens de uma máquina. Maquínicos, processos são maquínicos para eles, porque tem a ver com o processo de produção, de conexão, de criação contínua. Então, quando você vê no Antiédipo, logo na primeira frase desse livro, eles vão falar assim, considerando que isso, né, tem a ver com o inconsciente, né? Isso, como eles são franceses, inconsciente, inconsciente freudiano é chamado de ça em francês. E ça significa isso, né? Então, Deleuze e Guattari, eles começam esse Antiédipo da seguinte forma: isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito o isso. Há somente máquinas, em toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte, esta emite um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite e a boca é uma máquina que é acoplada a ela. Vocês veem que eles começam já colocando que, ao invés de falar de inconsciente, disso, de ça, você tem que falar de máquinas. Máquinas conectivas. A realidade não é uma estrutura universal para eles. A realidade é um processo de contínua conexão, de contínua produção. Né? Então o Antiédipo ele se organiza meio nessa contestação. Em vez de uma estrutura universal que se impõe à realidade, né, que impõe realidade às coisas, Deleuze e Guattari vão propor processos maquínicos, agenciamentos, conexões, arranjos, que eles vão chamar de desejantes. Né? E aí, em 1975, os dois vão publicar esse outro livrinho aqui chamado Kafka, por uma literatura menor. Nesse livro, eles vão investir no conceito de agenciamento, no conceito dessas conexões, né, que eles vão chamar de conexões rizomáticas, mas ainda não vão tratar ainda como o foco na lógica do rizoma. Em 1976, aí sim eles vão publicar esse livrinho aqui, chamado Rizoma. Ele não foi publicado no Brasil, esse livrinho separado, em 76, foi publicado, não apareceu separado, mas aqui ele é apresentado, esse livrinho é apresentado mais tarde, alguns anos mais tarde, em Mille Plateaux. O outro livro, Mille Plateaux, foi publicado em 1980, se não me engano, na França. E Mille Plateaux, eles publicam, isso aqui é o primeiro volume de Mille Plateaux, são 5 volumes, mas eles publicam, no primeiro capítulo de Mille Plateaux, é esse pequenininho aqui, que chama Rizoma. E aí, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse texto. O texto
muitos consideram difícil, né? Mas depois que a gente explica, sabe, ele fica bem mais palatável, né? É esse pequeno texto aqui chamado Introdução ao Rizoma. Tá? E por que eu falei essa questão das máquinas? Porque para você entender a lógica dos rizomas, você tem que entender essa perspectiva conectiva da realidade de Deleuze-Guattari. Para eles, a realidade não é uma coisa que está lá fora, não é uma coisa esperando para ser decifrada. Para eles, a realidade é um processo de produção. Não existe um mundo pronto, existe um mundo inventado nas relações. Essas relações se estabilizam, essas relações constroem padrões, essas relações configuram estruturas sem problema nenhum. Só que eles vão falar que as estruturas não são universais. De repente, de algo que parece fechado em si mesmo, segue uma nova conexão, um novo arranjo, muitas vezes minúsculo, que abre a possibilidade da invenção dentro de uma estrutura. Né? Então, nota, eles não vão negar a estrutura, eles não vão negar a invenção, eles não vão negar os padrões. O que eles vão falar é que a realidade enquanto processo, a realidade enquanto conexão, enquanto agenciamento maquínico. Agenciamento são conexões de diferentes espécies que não precisam ter nenhuma relação espacial ou temporal, coisas de diferentes elementos, diferentes propriedades, diferentes arranjos entram em conexão, produzindo um novo, produzindo uma possibilidade inédita de mundo. Isso seria o agenciamento, e um rizoma ele é composto em agenciamentos. Deleuze-Guattari, inclusive, eles vão roubar da botânica esse conceito de rizoma. O rizoma na botânica é um caule modificado que pode ser tanto subterrâneo quanto aéreo e que serve como reserva alimentar para a planta. Né? Então, a função do rizoma é conectiva. Um exemplo de rizoma, por exemplo, redundante, né? Mas um exemplo de rizoma é a grama. Né? A grama ela é tecida em tramas, ela é tecida em conexões. Né? E eles vão dizer que a realidade não tem uma transcendência, não tem algo fora do mundo, não tem algo independente dessa trama. Tudo que emerge, inclusive as nossas noções de transcendência, nossas noções de perfeição fora do mundo, tudo isso só é possível na trama rizomática, só é possível nas conexões e produções de realidade que nós construímos estando juntos. Né? Então, o rizoma para eles é mais do que uma representação, né? Ah, tem um rizoma ali, tem uma árvore colar. Não, eles falam que o rizoma é a trama da realidade. E desse rizoma brotam árvores, desse rizoma aprofundam raízes, sabe? Mas não há nenhuma raiz que é afundante. Não há um ponto central no rizoma, mas ele é eminentemente conexão e produção contínua de novos arranjos. Né? Então, o Deleuze-Guattari, eles vão propor, nesse Mil Platôs, eles vão propor alguns princípios do rizoma, que são interessantes. Por exemplo, o primeiro e o segundo princípio é o princípio da conexão e da heterogeneidade, ou seja, o rizoma ele conecta, e ele conecta coisas extremamente diferentes, extremamente dispersas. Como, por exemplo, a gente pega o coronavírus. O coronavírus é um zumbi, né? Que nem um ser vivo o coronavírus é. É um morto-vivo que invade as células, né? Para se reproduzir. Então, o coronavírus, ele faz rizoma, ele faz conexão com a indústria farmacêutica, ele faz conexão com as relações sociais, ele faz conexão com o comércio, ele faz conexão com o sistema de saúde,
ele faz conexão com seus sonhos de futuro. Ele faz conexão com a sua saúde mental, quando você se sente aprisionado, preso. Ele faz conexão com suas fantasias de morte e de vida. Tá? Ele faz conexão com as festas de Natal. Então, essa relação faz com que o coronavírus não seja apenas um vírus isolado. Ele é um vírus em rede, ele é um vírus em rizoma, ele é um vírus numa trama. Então, Deleuze e Guattari fala assim que, enquanto conexão, o coronavírus ele se conecta com coisas extremamente heterogêneas, que não tem nada a ver com o vírus em si, mas tem a ver com as redes de processos que esse vírus coloca em atividade, coloca em ação, né? Então, o terceiro movimento é o princípio da multiplicidade, né? Que essa multiplicidade são as dimensões de um rizoma. Quanto maiores as conexões, maior é a dimensão. Quanto menores as conexões, menores são as dimensões. O quarto movimento é o princípio da ruptura significante. Ele fala que o rizoma ele pode ser cortado em qualquer parte, né, que não se desintegra. Né? Então não tem um centro no rizoma, não tem uma ponte central. O rizoma é em si mesmo conexões. E o que mais nos interessa aqui é o quinto e o sexto princípios do rizoma, que seriam o princípio da cartografia e da decalcomania. Né? Então, o que a gente pega, por exemplo, o princípio da cartografia? Se o rizoma são redes, se o rizoma são linhas, são processos que se conectam, o rizoma tem um mapa das conexões. Cada encontro, cada arranjo produz um mapa singular. A realidade não é algo acabada, porque de repente, quando você menos imagina, um cara inventa a internet, e quando o cara inventa a internet, ele ativa vários arranjos e você tem um mundo novo acontecendo na sua frente. Você tem que mapear as conexões desse mundo. De repente, um morcego, supostamente na China, encontra uma mutação de um vírus que se infecta humano e vai para o sistema imunológico e vai produzir um conjunto de inflamações no organismo. E isso daí se espalha de uma forma viral, né? E a gente tem uma mudança no mundo inteiro, de todos os sistemas, como eu falei, políticos, econômicos, sociais, desejantes, estéticos, psíquicos, tudo entra em crise com a presença desse vírus. Então, esse vírus coloca uma conexão inédita. Ele produz um novo mundo. Se eu falasse para vocês há exatos um ano que nós viveríamos o que vivemos esse ano, vocês iam rir de mim. Vocês iam rir. Impossível. O mundo não vai parar, sabe? E o mundo parou. Tá? Parou porque inventou-se uma nova conexão. Inventaram-se novos arranjos que paralisaram a humanidade. Né? Então, isso tem a ver com essas conexões. O mundo não está pronto, não está acabado. E aí que Deleuze e Guattari fala que se a realidade é rizomática, ela não tem um ponto de essência, ela não tem um ponto fundante, ela não tem um microscópio melhor, um telescópio melhor para você ver a verdade do mundo. A verdade do mundo, ela não existe independente da produção das conexões que nós fazemos para produzir essas verdades. Então, não teríamos a verdade, mas teríamos efeitos de verdade que constroem o chão por onde a gente caminha. Então, o que seria uma pesquisa cartográfica? Uma pesquisa cartográfica, ela supõe, primeira coisa, uma concepção de realidade. Na pesquisa cartográfica, se abandona a noção de realidade como representação. O que seria a realidade como representação? A verdade está lá fora e eu tenho um ponto de vista da realidade. Eu reapresento a realidade dentro dos meus conhecimentos, das minhas práticas. Eu tento uma aproximação
de que é a verdade. Então aí eu pego diferentes pontos de vista e tento ver qual é a verdade verdadeira das coisas. Essa é a lógica da representação. Então, qual é a verdadeira opinião dos professores sobre o ensino à distância? Então, eu farei vários questionários, depois eu farei entrevistas e depois eu aplicarei outras técnicas de tirar a subjetividade das respostas e até eu chegar na verdade da fala do professor. Isso é uma pesquisa com base na representação. Tá? A pesquisa cartográfica, ela não sustenta esse tipo de realidade. Na pesquisa cartográfica, é mais importante que achar a verdade é seguir o rizoma, seguir as conexões, seguir a rede para entender quais produções de verdade foram ativadas naquelas conexões, naquelas relações, naquelas alianças construídas. Então a verdade é produção. A verdade não é um estado das coisas. Sabe? Se nós achamos uma verdade, ela é sempre circunstancial. Ela é sempre de um momento. Ela funciona num período, para no período seguinte não funcionar mais. A gente vê essa situação na Anvisa agora, que a Anvisa está com um problema jurídico complicado, que a Anvisa ela pode liberar vacinas que foram aprovados em outros sistemas de saúde, como Estados Unidos, China, países que a Inglaterra aprovaram, a Anvisa pode aprovar, sem ter que analisar. O grande problema é que a lei da Anvisa fala que ela só pode aprovar vacinas aprovadas e não vacinas com uso emergencial aprovado. E aí ela está num problema, porque a Anvisa está se organizando num período sem pandemia. A lei que regimenta a Anvisa para aprovar rapidamente a vacina é de um período sem pandemia. Na pandemia é outro mundo. A antiga lei não funciona mais. Se não construirmos novas conexões, uma vacina vai ser aprovada só daqui a 3 meses. Então, esse é o ponto que o mundo muda. E a gente tem que seguir essas conexões para entender que tipo de mundos são produzidos. Fazer pesquisa cartográfica é seguir as malhas desses rizomas, seguir a trama dessas conexões, seguir esses arranjos. E aí vocês me perguntam, então, existe uma metodologia para cartografia? Eu vou falar que não. Tá? Você, numa pesquisa cartográfica, mais importante do que um método é a postura diante do entendimento do que vem a ser a realidade. Tá? Então, o primeiro elemento para você fazer uma pesquisa cartográfica é entender que esse processo, que a realidade é maquínica, é agenciamento, é conexão, que não existe pronta e que você vai seguir as tramas de um rizoma sem saber onde vai te levar. Tá? E que, principalmente, você nunca vai ter acesso à realidade, porque na pesquisa cartográfica, a realidade é uma produção, não um estado. Daí que Soly-Hronik, o Soly-Hronik ele tem um ótimo livro sobre cartografia, chamado Cartografia Sentimental, mas o que eu queria falar mais é a Virginia Kastrup, ela fala que a pesquisa cartográfica, mais do que representar objetos, é seguir processos. Então, para seguir esses processos, você pode se utilizar de todas as ferramentas metodológicas que você tem. Você pode usar de etnografia, você pode usar de pesquisa participante, você pode usar de questionário, de entrevista, de grupo focal. Você pode usar dessas ferramentas metodológicas. O que vai fazer a diferença não é a ferramenta. A ferramenta é o truque que você usa para encontrar, dialogar com o seu campo. O que vai fazer a diferença é o uso que você faz da ferramenta. É a leitura conectiva que você faz dessa ferramenta.
Tá? E aí, como você faz essa leitura de pensar como, a partir dessa entrevista, a partir desse relatório, a partir desse estudo de caso, você acompanha diferentes processos e combina diferentes efeitos que estavam acontecendo no campo. E daí a pesquisa cartográfica é sempre feita a partir do pesquisador, porque quem vai seguir as tramas é você. Uma outra pessoa fazendo a mesma pesquisa, ela vai ser ativada por outras tramas, por outras composições. Tá? Então, isso invalida uma universalidade. A pesquisa cartográfica não se pretende a universalidade. A pesquisa cartográfica é uma pesquisa que segue invenções, composições de mundo. Por isso que nas pesquisas nos cotidianos, ela tende a ser absorvida, né? Porque o cotidiano é um campo de estudo que muitas vezes não tem jeito de replicar. Aqueles encontros no cotidiano são naquele momento, são naquele instante, né? E não tem jeito de replicar esses estudos. Então a pesquisa cartográfica se faz no acompanhar processos, no acompanhar redes, no acompanhar composições de mundo. Tá? Então, assim, eu gostaria de deixar uma sugestão, né, de um texto muito bom sobre pesquisa cartográfica, né, de um cara chamado Eduardo Simonin, que ele se chama Linhas, Tramas, Cartografias e Dobras. Uma outra geografia nos cotidianos das pesquisas, que está presente nesse livro aqui, Pesquisa, Alteridade, Experiência, Metodologias Minúsculas, mas que você pode achar na internet, que eu coloquei uma versão em PDF na internet, do artigo, né, não do livro, do artigo, você acha, e ali eu explico isso que eu falei com vocês, mas de uma forma mais calma, mais tranquila e mais lentinha. Tá? Espero ter ajudado um pouquinho, como falei, é só uma conversa rápida, que com certeza foi mais do que 5 minutos, mas o importante é acrescentar algo, a curiosidade de vocês por essa proposta, né? Que não se reduz a uma metodologia. Tá? Abração para vocês, um ótimo Natal e melhor Ano Novo ainda. Tá? Beijão.